A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado na carta de Paulo aos Romanos. E hoje nós chegamos na lição de número 10. A lição de número 10 tem como título Deveres civis, morais e espirituais. Então nós vamos falar nessas três esferas: deveres civis, morais e espirituais. E para isso, a leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, do verso 1 ao verso de número 8. Mas nós temos um combinado de ler toda a epístola, né? Então faça realmente novamente a leitura do capítulo 13. Se você ainda não leu toda essa epístola, se esforce, corra, que ainda dá tempo. Então hoje nós vamos nos deter em Romanos, capítulo de número 13. O apóstolo, nessa aula, ele irá mostrar como essa nova criatura que passou por todos os processos da salvação tem que se comportar diante das autoridades e da sociedade. Então Paulo ele vem falando sobre aquilo que Deus tem feito ao longo do tempo na história da humanidade, e depois Paulo conta a sua própria experiência de vida, a mudança de vida que ele teve, que aconteceu primeiro internamente e depois aconteceu isso externamente, ou seja, o externo é uma consequência do interno. Isso é muito importante vocês levar para a classe, tá? Que o externo é uma consequência do interno. Não há exterioridade, senão há mudança interior. Isso é muito claro, porque com o passar do tempo, ainda que as ações humanas sejam hipócrita, seja fraudulenta, seja manipulada, ela vem à tona. Isso é muito importante nós frisarmos. Então Paulo está nessa didática, ele está mostrando aquilo que o Eterno fez, aquilo que Deus fez, nos fazendo novamente, mudando a nossa posição. Agora nós somos uma nova criatura. No capítulo 12 nós vimos de forma brilhante Paulo introduzindo, Paulo rogando, claro, tendo como base a misericórdia de Deus, e ele pede para que nós nos apresentemos a Deus daquela maneira, que o nosso culto seja inteligente, seja pensativo, não ébrio, não louco, tá? Não de criança, mas que seja um culto maduro, que seja um culto racional, pensativo, né? E aí Paulo diz para nós não nos conformarmos com este mundo. E aí eu expliquei que mundo é este, tá? E aí Paulo então, agora no capítulo 13, ele vai falar como que nós devemos nos portar diante das autoridades, diante da política. Como nós devemos nos comportar diante da sociedade. E mais uma vez Paulo vai frisar a leitura do amor. O ponto 1, o tópico de número 1 fala assim, deveres civis, tá? Que vai do capítulo 3, do verso 1 ao verso 7. Tá? Paulo vai trabalhar nesses 7 versículos a respeito das autoridades. Que autoridades Paulo está falando aqui? Paulo é claro que ele está tratando a respeito do imperador. Em toda a sua vida, enquanto Paulo estava vivo, Paulo viu 3 imperadores. Então Paulo ele está falando sobre essa figura, tá? Paulo vai falar sobre a figura do imperador, a figura do magistrado, a figura daquele que domina a sociedade através de uma ferramenta chamada Estado. Então Paulo vai falar qual é a maneira que nós nos devemos nos portar diante do Estado. Embora que hoje a nossa política ela está muito em evidência, né? Estamos às vésperas de mais um novo impeachment, né? Depois do Fernando Collor de Mello, aí a presidenta Dilma correndo sério risco de ir também para o impeachment. E nós estamos vendo a nossa política enfervescendo, nós estamos vendo a nossa política embriagada pela corrupção, pela malignidade, pela baixa moralidade. Mas Paulo estabelece no primeiro ponto aqui, o nosso autor coloca assim, a natureza do Estado. Qual é a natureza desse Estado? Qual é a origem desse Estado? Tá? O apóstolo começa com uma exortação. E essa exortação que Paulo começa, ela é de ordem individual
e não coletiva. É por isso no verso 1 e no capítulo 13, Paulo diz assim, todo homem. Ou seja, Paulo não está falando sobre a sociedade, Paulo está falando sobre o indivíduo. Paulo está deixando um princípio muito claro. Qual é o princípio que Paulo trabalha na expressão todo homem? O princípio que Paulo trabalha aqui é que as ações individuais refletem no coletivo. Paulo está querendo dizer mais ou menos o seguinte, que se quisermos ser uma sociedade diferente, precisa ter ações diferentes no indivíduo. Se eu quero ter uma coletividade diferente, eu tenho que mudar a minha individualidade. Eu, Fábio Segandin, tenho que agir de forma correta. E isso tem que passar de um para o outro, para que toda a sociedade seja influenciada, seja contaminada pela atitude. É por isso que Paulo diz, todo homem. É por isso que ele começa com esse princípio, todo indivíduo. Paulo não está falando sobre a sociedade em si. Paulo está dizendo o seguinte, que a sociedade, para ser benéfica, precisa ser responsabilizada por um indivíduo. O indivíduo tem que fazer as suas atitudes. E se todos individualmente praticar aquilo, ter a consciência do bem, a sociedade é beneficiada. É por isso que ele começa então com esse princípio, todo o homem. Então as ações individuais refletem no coletivo, tá? Agora o apóstolo mostra a origem do Estado. E para o apóstolo Paulo, essa origem ela é divina. Então, verdade é que Paulo usa duas vezes o termo ministro. Paulo usa duas vezes a palavra ministro. Então, Paulo ele vai nos informar que o Estado ele é ministro de Deus. Para quê? Nós vamos ver daqui um pouquinho o propósito do Estado. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: o Estado ele é divino, tá? Mas não podemos divinizar, preste atenção, aqueles que operam, que usufruem dessa prerrogativa, tá? Desse ofício, dessa função, ok? Nós não podemos divinizá-lo, tá? Nós não podemos espiritualizá-lo, tá? Porque o Estado ele está na função divina, mas nem todos que usa do mecanismo do Estado, eles estão em consonância com Deus. Vou explicar um pouquinho melhor para que vocês possam entender. Quantas funções ministeriais nós temos na Bíblia? Em Efésios capítulo 4, verso 11, nós temos 5 funções. Ok? 5 ministérios, perdão. Nós temos 5 ministérios. E esses ministérios, quais são a natureza dele? Divina. Foi o próprio Deus que deu para a igreja. 5 ministérios. Vamos pegar um ministério pastoral. Ou seja, o ministério pastoral ele é um ministério divino. A natureza é divina, mas existem muitos pastores ladrões. Existem muitos pastores em pecado. Existem muitos pastores que usam dessa prerrogativa divina para se esconder atrás dessa prerrogativa divina. Eles, como ser humano, eles simplesmente usam essa prerrogativa divina para esconder a sua malignidade. Então eu não posso valorizar a atitude desse indivíduo. Eu não mexo na natureza, eu não mexo na função, mas na pessoa eu posso mexer. Os irmãos estão conseguindo me entender? As irmãs estão me entendendo? Quantos pastores bandidos nós não temos? Corruptos, mau caráter. E aí eu vou qualificá-lo ele de divino? Vou qualificá-lo ele praticando o bem? É claro que não. Então o Estado é a mesma coisa. O Estado ele é ministro de Deus. Tá? O Estado, o ente, tá? Ele é ministro. Ele está debaixo da soberania do governo de Deus. Mas os seus agentes, tá? Muitos deles não estão em consonância com a palavra de Deus.
Então isso eu preciso ter muito cuidado, tá? Muito cuidado, tá? Qual é o propósito do Estado? Tecnicamente dois, né? Eu vou usar a palavra tecnicamente, mas poderia usar o termo biblicamente, né? É dois. Quais são eles? Primeiro, promover o bem. E o segundo, punir o mal. Então o Estado tem uma finalidade, qual é? De promover o bem e punir o mal. Eu me apaixonei depois que o meu pastor local, explicou a palavra, o que é promoção, tá? Promover. Eu me apaixonei por essa palavra. Ele explicou de forma brilhante. A palavra promover significa você fazer de tudo para que aquilo que você está apresentando a outra pessoa pegue, a outra pessoa adquire para ela. Ou seja, é não medir esforços para conquistar a outra pessoa. Ou seja, então eu não posso medir esforços para promover o bem dentro da minha sociedade e punir o mal. Tá? Então, basicamente, essas são as duas vertentes do Estado. Tá? Infelizmente, na nossa nação, nós estamos vendo uma inversão desses valores. Tá? Os nossos próprios políticos, eles não estão cumprindo esses dois objetivos. Nós estamos vendo uma decadência desses dois princípios na nossa sociedade. A nossa política está um caos. Tá? E eu já disse em aulas anteriores e eu volto a repetir, no nosso congresso nunca teve tanto evangélico na bancada, tá? Tantos evangélicos na bancada, e nós nunca tivemos um alto índice de corrupção como nós estamos vendo hoje no nosso cenário político. Tá? Recentemente todo mundo sabe da Operação Lava Jato, e infelizmente saiu o nome de uma igreja, tá? Da Assembleia de Deus, vai ser investigada pela Lava Jato. Existem pastores, presidentes envolvidos nessa situação. Isso é lastimável, querido. Isso é lastimável. Eu disse algumas aulas anteriores, eu disse em alguns lugares que eu fui também ministrar a palavra, algumas pessoas até me ironizaram, ficaram bravos comigo quando eu falei sobre o Eduardo Cunha, tá? E aí, ó, a prova está aí, tá? A prova está aí. Tá? É uma pessoa de mau caráter, é uma pessoa que não deveria estar entre o nosso meio, suja o nome de Cristo, tá? Suja o nome dos evangélicos, homens honestos, homens que pregam a verdade, que desafiam o pecado, e esses homens de mau caráter, esses homens que usam a igreja para se auto-beneficiar, tá? O Estado ele deveria promover o bem e punir o mal, mas nós estamos vendo ao contrário. Tá? Enquanto eu estou gravando hoje, sexta-feira, dia 27/5, tá? Ontem, dia 26, eu vi uma reportagem no Jornal Nacional que eu fiquei assim estarrecido, tá? Envolvendo José Sarney, Renan Calheiros. Tirou a Dilma, está afastada 180 dias, com mérito. Tá? Não vou entrar nessa questão. Mas agora os PMDB, o PSDB estão envolvidos também numa grande corrupção, queridos. Deixa eu dizer uma verdade para vocês. Não é tirando o PT que nós iríamos tirar o câncer da política. O câncer está no indivíduo. O câncer está no PT, no PSDB, no PMDB, no PP, no PSB, está no Partido Social Cristão, ou seja, está no ser humano. Está dentro do ser humano, ou seja, nós estamos embriagados pela corrupção. E algumas pessoas achavam que tirando o PT o câncer sairia, não. A Operação Lava Jato está aí mostrando para todos que o indivíduo, não importa o partido, aonde estiver um coração maligno, ali estará a corrupção. Agora José Sarney envolvido, querendo criar leis, mecanismo, para que a Operação Lava Jato, desde fevereiro, fosse o que? Fosse que ela não ganhasse força. Que ela não ganhasse força.
Homens que estão no nosso país, no nosso poder há muitos anos, embriagados pela corrupção, pela malignidade. Então é isso que nós devemos tomar cuidado, tá? De não endeusar pessoas que exercem essas funções. O Estado em si, ele é divino, mas os homens que usam o Estado, muitos deles são malignos. São malignos. Eles não estão promovendo o bem. O que eles olham? O seu próprio umbigo. Nós vamos ver agora, para a campanha de vereadores, a baixaria das nossas igrejas. A baixaria das nossas igrejas. O ponto 3 aqui é a igreja e o Estado. E a minha pergunta é, qual é a relação de ambas? Qual a relação entre igreja e Estado? Será que biblicamente igreja e Estado são entes divinos? Biblicamente são. A igreja é de origem divina. O Estado também é de origem divina. Elas são de origem iguais, tá? Mas com funções completamente opostas. Completamente opostas. Por exemplo, em tese, tá? Em tese, para o Estado, imposto é obrigatório. Para a igreja, a oferta é voluntária. É só para que eu sei que oferta não é imposto. O que eu quero dizer é o seguinte, para que a máquina do Estado sobreviva, precisa ter impostos. E para que a igreja, como instituição humana, ela sobreviva, é claro que ela precisa ser custeada por dinheiro. Mas na igreja é voluntário, no Estado é obrigatório. Vocês percebem, tá? Que elas são de entes divinos, mas elas têm funcionalidades diferentes. Eu não vou entrar nesse âmbito, mas igreja se ama, Estado se respeita, tá? Aí eu tinha que entrar naquele conceito de pátria amada, que eu não vou entrar nesse estudo, nessa pauta, mas então eu preciso definir, igreja e Estado são entes divinos? São, tá? São. Mas aí vem a pergunta, a igreja precisa de políticos? Tá? Aqui nós levaríamos horas e horas discutindo sobre isso. E eu vou começar a gravar pequenos vídeos sobre conceitos de política, alguns pensamentos que eu tenho e eu vou pondo ao longo da semana, ao longo dos meses, tá? Sobre política. Tá? Uma das perguntas que eu vou gravar é: nós precisamos de um presidente crente? Nós precisamos de um prefeito crente? Nós precisamos de vereadores crentes, nós precisamos de deputados crentes, nós precisamos de senadores crentes. Eu vou responder essa pergunta, eu vou ter um vídeo maravilhoso onde eu vou comentar sobre isso. Então, dentro da aula eu preciso definir que igreja e Estado são entes divinos. Tópico 2. Deveres morais. Agora nós saímos um pouquinho da política e vamos para os deveres morais, que vai do Romanos capítulo 3, do verso 8 ao verso de número 10. A dívida que todos devem ter. Aqui o nosso autor fala basicamente de duas ideias. A primeira ideia é ter o nome limpo. Ou seja, aquela pessoa que não fica devendo na praça. Né? Porque é coisa feia, queridos. Um crente dever na praça. Tá? É coisa feia. Tá? É coisa feia. Às vezes aconteceu. Né? Não vamos reprimir, pelo amor de Deus. Tá? Não vamos reprimir. Mas a pessoa fazer isso por mau caráter, já pensando, eu vou comprar, mas eu não vou ter dinheiro para pagar, quando der eu pago. Aí está o pecado. Talvez você comprou, ficou desempregado, aconteceu uma série de coisas e você chegou a essa situação. Aí não temos como não temos como condená-lo. Mas quando há a intenção, tá, de praticar esse ato, aí é pecado. Tá? E o outro lado, a outra ideia que o nosso autor passa é o lado positivo. Tá? Qual é o lado positivo? Dever o amor. Aí ele cita um trecho de Orígenes, e Orígenes diz que essa dívida que nós temos, nós nunca a saldamos, nós nunca quitamos essa dívida. Essa dívida ela é eterna. Tá? Eu comentei um pouquinho na última aula, e eu vou comentar um pouquinho também nessa aula, eu estou cansado.
tá? Do amor romântico pregado nas igrejas. Eu estou cansado, querido, porque não é isso que nós vemos na prática. Não é isso que nós vemos. Nós vemos muito romantismo em cima dos púlpitos, tá? Mas muita brutalidade na praticidade da vida. Já tive pastores que perguntou para mim: você quer sair no braço comigo lá fora na igreja? Você está me enfrentando, Fábio? Você quer sair no braço comigo? No púlpito romantiza, lá fora brutaliza. Eu não preciso de palavras bonitas. Eu poderia trazer textos maravilhosos sobre o amor, poemas, poesias, contos, crônicas. Não. Mas nós precisamos viver o amor. É isso que eu proponho para nós. É isso que eu proponho para mim, para vocês, professores. Vamos propor isso para os nossos alunos. Não romantizar, mas praticar o amor. Porque muitos romantizam nas palavras, mas brutaliza eles na vida. Nós não podemos ser assim. O ponto 2, a segunda tábua da lei. Por que o autor fala sobre isso? Porque eu já expliquei em aulas anteriores. Se você tiver curiosidade, entra nas aulas sobre os 10 mandamentos, no livro do Êxodo. Eu explico sobre isso daí. As tábuas da lei foram 2 tábuas. Não foi uma tábua escrito aqui e aqui, não. Foi 2 tábuas, ok? Eu vou pegar aqui uma outra Bíblia, pronto. Olha aqui, foram 2 tábuas, tá? Aí eu não sei se aqui tinha 5, aqui tinha 5, aqui tinha 4, aqui tinha 6. Isso não se sabe, é uma dedução. O nosso autor disse que em uma tinha 4 e na outra tinha 6. Tá? Isso para mim não interfere, ok? Mas o que nós sabemos é o seguinte, que existia 2 tábuas. Uma era o relacionamento do homem com Deus e a outra era o relacionamento do homem para com o homem. É por isso que o autor usa a segunda tábua, ou seja, ele pega a tábua que continha mandamentos entre indivíduos para indivíduos, tá? É nisso que ele está trabalhando, ou seja, Paulo pega a segunda tábua. Ponto 3. O segundo grande mandamento. Uma observação que eu quero fazer aqui é que Paulo não inventa essa lei, mas ele cita Levítico, Vaikra, tá? Em hebraico ele cita Levítico capítulo 19, verso 18. Tá? Aí ele vai citar aqui sobre o grande mandamento. Tá? Quando eu falo sobre isso, queridos, um irmão uma vez me disse assim, um irmão me escreveu uma mensagem: Fábio, não fique contando os seus problemas. Eu não estou contando problemas aqui. Eu estou simplesmente mostrando que na prática nós pregamos uma coisa e vivemos outra. Nós precisamos amar as pessoas. Existem muitos irmãos sendo mortos em reuniões de obreiros, em reuniões secretas. Reúne lá 2, 3 pastores, crucifica um e exalta o outro. Nós precisamos tomar muito cuidado. A base da nossa vida deve ser o amor. Eu preciso viver amor. Nós precisamos exalar amor. Tá? Amor é claro que é com disciplina. Eu não estou aqui isentando a disciplina. Eu não estou colocando ela em segundo plano. E muito menos a desprezando, não. Quem ama disciplina. Mas quem ama abraça. Quem ama corrige, mas corrige abraçando. Não corrige segregando, não corrige separando, não corrige expulsando, não corrige dizendo: um dia você me paga ainda, você vai comer aqui na palma da minha mão. Nós estamos vivendo um evangelho maligno. Os homens têm infelizmente transformado esse evangelho em guerra, transformado o evangelho em uma batalha sangrenta, onde vence o melhor e o mais forte, vence quem tem o poder na mão. Aqueles que podem manipular, aqueles que não conseguem manipular, são manipulados e são mortos se não entrar na rédea deles. Infelizmente, nós estamos romantizando o amor nos púlpitos e estamos brutalizando ele na prática. Nós precisamos nos acordar, igreja. Nós precisamos acordar, queridos. Vamos viver o amor. Vamos praticar o amor. E o tópico 3 fala sobre os deveres espirituais, que ele vai do verso 11 ao verso 14.
E basicamente ele vai falar sobre dois deveres que nós precisamos ter na nossa consciência. O primeiro dever é o dever escatológico, está no verso de número 11, ou seja, o crente nunca deve esquecer porque ele foi formado uma nova criatura. Por que nós somos uma nova criatura? Para que nós possamos ver realmente quem Cristo é na eternidade. Ou seja, o processo começou agora. Nós fomos transformados esperando ser glorificados. Ou seja, a vinda de Jesus ela tem que permear toda a nossa vida. Toda a nossa existência tem que ser permeada pela volta de Jesus. E o segundo ponto que o nosso autor ele vai basear do verso 11 ao verso 14 é a consciência da salvação e do Espírito Santo. Ou seja, ele vai ter a consciência, ele nos diz que nós nunca devemos perder a consciência de que nós fomos salvos do pecado e dos nossos delitos. Que a salvação ela foi produzida por Deus. E que o Espírito Santo ele precisa estar sempre trabalhando na nossa vida para mortificar as obras da carne. Ou seja, eu preciso ter consciência, eu preciso ter isso vivo na minha mente. Que eu preciso esperar a volta de Cristo. Eu fui salvo para esperar a volta de Cristo. Mas enquanto isto não acontece, eu preciso lutar contra o pecado. E o Espírito Santo, como diz o Evangelho de Mateus, é Ele que nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Eu termino essa aula dizendo o seguinte: viver socialmente em consonância com a Bíblia é agradar a Deus. A convivência social é um mandamento bíblico e é uma coisa que Deus se agrada da minha e da tua vida. Que Deus continue te abençoando até semana que vem, querendo Deus.